Olá, minha amiga, meu amigo. Fim de semana chegando, a semana terminou. No meio da semana, 38 jornais publicaram um artigo meu, que eu vou ler para você, se você ainda não leu, e vou ler com comentários nas entrelinhas, né? O assunto são essas decisões do Supremo que surpreendem a gente e, se a gente tem algum conhecimento, a gente não entende, né? Tem alguma história de vida, a gente não entende. Eu estou explicando isso no artigo. Então, vou ler para vocês. Não esqueça de se inscrever. Não basta me acompanhar, tem que se inscrever também, por favor. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos comentários nas entrelinhas do meu artigo. O título é Difícil Entender. A cada semana cresce a minha dificuldade de entender certas decisões judiciais. Não creio que seja pela idade, porque ela contribui com mais experiência, somada à curiosidade essencial ao jornalista. O jornalista tem que ser curioso e cético. Não dá para acreditar na primeira versão, tem que conferir sempre. Há pouco, um ministro do Supremo suspendeu por liminar, ministro Moraes, 2 leis municipais que proíbem o neutro em escolas locais. Foi de um município de Minas e de um município de Goiás. Ou seja, leis feitas pela Câmara de Vereadores. Vereadores que recebem o voto do povo para representá-los e defendê-los. Foi a maioria das câmaras de vereadores que fez essa lei. Outro ministro, o caso Flávio Dino, suspendeu lei estadual no mesmo sentido, uma lei do Amazonas. Então, se a Assembleia Legislativa do Amazonas se reuniu representando o povo do Amazonas e, por sua maioria, decidiu que as escolas não podem ensinar português do neutro, o ministro derrubou. Os 2 ministros do Supremo, Moraes e Dino, justificam com a inconstitucionalidade. É que eu vi que eles dizem que a Câmara ou a Assembleia não podem legislar sobre educação. Mas já vamos lá. O artigo 13 da Constituição estabelece que a língua do Brasil é o português. E a língua portuguesa não tem gênero neutro. As palavras são masculinas ou femininas. Ponto final. Então, está na Constituição, sim. A língua é o português e o português não tem neutro. Além disso, o artigo 24, inciso 9, diz que União, Estados e municípios legislam concorrentemente sobre educação. Significa legislam juntos. Portanto, a Câmara legisla e a Assembleia legisla e o Congresso legisla. Penso que perderam a chance de defender a língua, que é um dos fatores da nacionalidade. Língua corrompida, nação enfraquecida. Seria esse o objetivo? Vamos transformar isso aqui numa Babel, em que ninguém se entenda, e a nação se enfraquece, fica fácil de dominar. Segundo parágrafo. Vejo também que a OAB pretende arguir inconstitucionalidade de uma decisão reiterada e maciça do primeiro dos poderes, o legislativo, que proibiu saidinhas dos presos, né, por 366 votos de deputados e senadores que derrubaram o veto presidencial.
Aí eu pergunto, será que o Supremo vai continuar a se contrapor com a vontade da maioria dos representantes do povo? Só uma coisinha, né? Está lá, diz que está na Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. São os eleitos que têm o poder. Tanto que são esses eleitos no Senado é que aprovam ou não a indicação do presidente de alguém para ser ministro do Supremo. Quem nomeia é um poder, né? Bom, um ministro do STF disse nos autos, no caso do André Mendonça, de um processo sobre saidinha de um condenado mineiro, que a lei não vigora retroativamente para prejudicar. Claro, isso todos sabemos, está no artigo 5º, no 15 do artigo 5º, inciso 15. Não? Mas se refere à lei penal, está lá escrito, a lei penal não retroagirá para prejudicar o réu, a menos salvo para beneficiar. A lei penal. E a questão da saidinha, a lei penal é substantiva, como me esclareceu um querido amigo jurista lá da Academia Cearense. A saidinha é uma questão processual, adjetiva, com o juiz de execuções penais. O condenado que tiver, olha o exemplo, o condenado que tiver saidinha na Páscoa não tem direito adquirido para sair no Natal. Ele precisa ter bom comportamento, senão não sai no Natal. Ou no Dia das Mães, ou Dia dos Pais, tem que ter bom comportamento sempre, senão não sai. Outra questão, né? A não retroatividade apenas funciona para os que já gozaram de saidinhas e não serem adicionados nas suas penas aqueles dias em que eles não cumpriram pena, tiveram de folga para visitar, supostamente visitar a família. Aí sim, não retroage a proibição de saidinha. Quem já gozou não vai ter isso debitado na sua pena. E mais, a sentença de prisão não vem acompanhada de com direito a saidinhas. Não está lá escrito. É condenado a 9 anos, 3 meses de prisão, com direito a 5 saídas por ano. Não está isso. Então, não faz parte da sentença. Outra questão difícil de entender é da assistolia fetal. Um eufemismo para assassinar feto de mais de 5 meses de gestação, quando já está formado e pode sobreviver como prematuro. Eu nem chamaria de feto. Imagina, você, pai, ou o seu marido, põe a mão na sua barriga grávida de 5 meses e vai dizer, como é que vai o nosso fetinho? Não. Vai dizer como é que vai o nosso filhinho, nossa filhinha. Tá? Essa palavra feto, assim, fica meio impessoal, né? É mais fácil de se distanciar da questão. Acima de 21 semanas e 500 gramas é feticídio o nome. Um ministro, também com liminar, suspendeu proibição do Conselho Federal de Medicina, ministro Moraes, de matar com injeção de cloreto de potássio no coração o feto resultante de estupro que tiver mais de 22 meses de gestação. Foi pedido do PSOL, pró-aborto. A lei permite a retirada do feto em caso de anencefalia do feto, perigo de vida para a mãe e estupro. Mas se o estupro já foi há 5 meses,
Não faz sentido, né? O artigo 5º da Constituição, olhem só, o artigo 5º da Constituição estabelece no caput, lá em cima, né, direito à vida. No inciso 47, parei um pouco, que está em números romanos aqui, está XLV 1, né? 47, que não haverá pena de morte. E o 2º artigo do Código Civil garante os direitos do nascituro desde a concepção. Por falar em concepção, eu ouvi, acho que eu já falei para vocês, numa missa de 7º dia, meu amigo Frei Vicente oficiando a missa, e dizendo que o homem e a mulher que criam uma vida, ao juntar o espermatozoide com o óvulo, criam também uma alma que jamais irá morrer, na fé cristã. Será que o Supremo pode decidir isso, essa coisa tão grande, tão gigantesca? Não seria sensato entregar a decisão de matar ou não um ser indefeso aos representantes diretos do povo? Por fim, fico sem entender uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que derrubou lei da Câmara de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, ou seja, lei da maioria dos vereadores representantes do povo de Mairiporã, que proíbe banheiro comum em escolas, isto é, uma instalação sanitária que pode misturar meninos e meninas, que chamam de banheiro neutro, que na verdade deveria ser chamado de banheiro misto. Um conveniente ponto de encontro ou lugar potencial de assédio. Aí eu termino dizendo, imagino que quem decidiu isso não tem filhas, netas ou sobrinhas em escolas de Mairiporã e que não conheça a vontade da maioria do povo, que é a origem do poder. De Brasília, Alexandre Garcia.